Olá meninas, tudo bem? É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês sobre o tema O Sabor do Fruto. E eu queria falar com vocês sobre o fruto do Espírito. Estudando sobre esse tema, eu lembrei de quando eu era criança. Eu ia na casa da minha avó e eu via em cima da mesa uma fruteira cheia de frutas, e eram frutas assim lindas, eram frutas sem defeito. E um dia, por curiosidade, eu peguei, eu botei a mão nelas e eu percebi que elas eram leves, elas eram lindas, só que não tinham cheiro. Na verdade, elas eram frutas artificiais. Comparadas a uma fruta normal, uma fruta verdadeira, a fruta verdadeira não é tão perfeita às vezes, mas ela tem sabor e ela tem perfume. E isso me faz pensar que nós precisamos fugir das aparências, porque nem sempre aquilo que se aparenta é. E é mais importante nós sermos de verdade. Perfeitas nós nunca seremos, mas nós precisamos querer ser de verdade. E isso tudo me faz lembrar de uma passagem em Mateus 21, versículo 18 e 19, eu vou ler rapidinho para vocês, que diz assim: Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E na mesma instante, a figueira ficou completamente seca. Eu não sei se vocês sabem, mas a figueira, ela geralmente dá primeiro os frutos para depois aparecerem as folhas. A maioria das árvores aparecem primeiro as folhas, as flores, e aí depois vem os frutos, mas geralmente a figueira é o contrário. Primeiro vem os frutos para depois vir a folhagem. E quando Jesus ele está com fome, ele avista uma figueira cheia de folhas, ele acredita logo, ali tem fruto. Só que quando ele chega perto, era só aparência. Por isso que eu venho falar novamente a questão da aparência, As folhas dessa figueira representam a aparência, aquilo que ela quer mostrar. Ela quer mostrar o quê? Que ela tem fruto, mas na verdade ela está estéril, ela não tem frutos. E as folhas, elas na nossa sociedade, elas representam remédio, Nós fazemos remédio, fazemos chás. Folhas são os nossos dons, nossos talentos, aquilo que nós usamos na casa do Senhor, na obra do Senhor, para abençoar, para curar vidas. Isso são as folhas, Não tem nada de errado ter folhas. Só que o Senhor, Ele tem fome dos nossos frutos. Ele tem fome da nossa transformação interior, daquela transformação que só é produzida através de uma vida com o Espírito Santo, uma vida de intimidade. Porque os nossos frutos é o Senhor quem come. As nossas folhas, sim, elas são para abençoar, para curar vidas. Mas nós não podemos focar só nas folhas, focar só nisso. Quantas pessoas têm ansiedades, Aquele desejo tão grande de servir na obra do Senhor, de mostrar as suas folhas, de fazer algo, mas às vezes a motivação não está correta. Às vezes a essência ainda não foi curada. Às vezes ainda não há fruto de transformação de caráter. O que vem ser esse fruto? Nós já ouvimos ao longo desse mês o fruto do Espírito, Nós ouvimos de cada gomo do fruto. E nós sabemos que não podemos produzir isso através do esforço nosso, da nossa alma. Porque no primeiro aborrecimento nós vamos cair por terra o nosso esforço de nos mantermos mansas, pacientes, não é? Então, essa transformação que o Espírito Santo faz dentro de nós, que produz em nós um fruto do qual o Senhor se agrada, um fruto que verdadeiramente tem sabor, que tem perfume, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a bondade, que é a benignidade, que é a mansidão, que é a fidelidade, que é o domínio próprio, que são coisas que nós não conseguimos produzir por nós mesmos. E quantas vezes temos tantas folhas, Tantas coisas para abençoar os outros, mas dentro da nossa casa falta o fruto.
E eu fico pensando, né? Vamos nos imaginar como figueiras. Se hoje o Senhor fizesse uma revista na nossa vida, na nossa figueira, Ele visse tantas folhas, mas cadê o fruto? Será que o Senhor ele tem conseguido encontrar em nós fruto? Será que Ele tem conseguido se alimentar do nosso fruto? Quando Ele olha para a nossa vida, cadê? Cadê a paciência com os filhos? Cadê a mansidão com o marido? Cadê o amor por aquele vizinho atribulado, por aquela pessoa que se levanta contra você? Cadê o domínio próprio diante de uma afronta? Cadê a alegria diante de uma crise financeira? Cadê a paz diante de uma guerra que está instaurada ao seu redor? Então, esses frutos, eles são acima da compreensão humana. Nós não conseguimos produzir paz, alegria, amor, bondade por nós mesmos. Nós precisamos muito, nós dependemos totalmente da ajuda do Espírito Santo para produzir em nós esses frutos. E é difícil, é muito difícil, porque o Senhor ele não vem procurar folhas em nós, Ele vem procurar fruto. E nosso maior desejo, nossa maior ambição não é ter folhas, não é ter remédio para as outras pessoas, mas sim termos fruto, termos transformação, sermos parecidas com o Senhor na nossa essência, termos o nosso caráter transformado. Essa precisa ser a nossa busca mais intensa. E como a gente consegue mudar isso? A gente começou a identificar, olha, eu acho que eu estou com mais folhas do que fruto. Como eu consigo mudar isso? Eu consigo mudar isso através da minha alimentação, né? O que tem alimentado o meu e o seu coração? O que a gente tem comido? A gente tem comido da carne ou a gente tem comido do Espírito? E eu quero te perguntar, do que você tem enchido o seu coração? De coisas, de conteúdo, de ambientes de briga, de conflito, de medo. Quantas vezes nós gastamos tempo, investimos tempo olhando coisas nas mídias, na TV, na rede social, dando atenção a conversas que não edificam, coisas que só vão minando o nosso interior. E queremos produzir o quê? Coisas diferentes? Nós vamos produzir as mesmas coisas do que nós estamos nos alimentando. Sentir medo, ansiedade, estressadas, sentir impaciência, porque nós estamos nos alimentando disso. Então a reflexão hoje é do que nós estamos nos alimentando, com o que nós estamos investindo tempo e atenção. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho, em Lucas 6, o versículo 44 e 45, diz assim: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. O nosso coração ele tem sido um espinheiro? Nosso coração tem sido ervas daninhas? Como nós queremos produzir uvas? Como nós queremos produzir doces figos? Uma pessoa boa produz o bom tesouro do seu coração, o bem. Assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins, a partir do mal que está no seu íntimo, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos enchido o nosso coração com o quê? Já conversamos que não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir sermos mulheres pacientes, mulheres pacíficas, mulheres mansas, mulheres que têm domínio próprio, bondosas. Não será, porque nenhuma de nós é boa. Nós precisamos muito, muito da ajuda do Espírito Santo. E como o Espírito Santo faz isso dentro de nós? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos leva a um caminho de arrependimento. E o arrependimento produz um fruto, que é a transformação do nosso caráter. Nos arrepender de quê? Nos arrepender das obras que nós fazemos pela nossa carne. Quando o Espírito Santo começa a nos mostrar na palavra, nós começamos a nos arrepender. Quando nós mentimos, nós não mentimos mais. Quando nós falávamos mal de alguém, nós não falamos mais. Quando nós gritamos com um filho nosso, nós paramos de gritar. Quando nós não somos submissas ao nosso marido, nós aprendemos a nos submeter. Quando nós não conseguimos ter amor por aquele colega de trabalho e falamos mal dele, nós paramos, nós nos arrependemos e vimos que não é dessa forma.
E isso só o Espírito Santo pode fazer. Só Ele pode gerar dentro de nós o arrependimento, o fruto do arrependimento, que é essa mudança de atitude. E como isso? Somente se alimentando da palavra de Deus, gastando tempo se deleitando na palavra de Deus. É lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia, se enchendo da palavra de Deus, não como um livro, mas como algo vivo, como uma comida viva que vem para gerar transformação no nosso interior. Se alimente da palavra de Deus, busque a presença do Eterno, porque é ela que pode gerar dentro de você o fruto que tem sabor, que tem perfume e consegue te libertar de todo o desejo de ter aparências de que tem fruto, mas consegue fazer dentro de você, de dentro para fora, uma obra completa de transformação. E eu creio que você vai frutificar.